Olá, gata, garota, menina, mulher. Esse é o Chá de Canela, a tua roda de amigas em formato de videocast. Eu sou Bruna Lima. E eu sou Ana Carolina Matos. Puxa a tua cadeira, pega a tua xícara de chá e vem conversar com a gente. E no episódio de hoje a gente está aqui com a psicóloga Carolina Moura, que tem formação em psicologia pela Universidade Federal do Pará há 13 anos, tem várias especializações e também formação em terapia de casal e família. Obrigada, Carolina, por estar aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado esse convite de bater esse papo aqui com a gente no Chá de Canela. Olá, meninas, muito obrigada por esse convite, uma boa noite para a audiência de vocês. Eu estou muito feliz para conversar sobre um tema tão polêmico e importante hoje em dia. Isso, bom dia, boa tarde, boa noite, né, Carolina? É isso. Bom, o episódio de hoje a gente traz a seguinte interrogação: casamento é prisão? A gente sabe que para alguns sim, mas para outros jamais. Aqui a gente vai debater e não tem regras. Bom, Carolina, eu começo aqui o episódio te fazendo a seguinte pergunta. Por que ainda hoje se carrega, né, esse peso ainda da instituição casamento? Se carrega esse peso, né, de ser prisão, de ser algo que, de repente... Esse estigma, né, assim, essa coisa que aprisiona, talvez, algumas pessoas têm essa que perca a visão, liberdade. Né? Isso. Bruna, como tu bem lembraste, o casamento é uma instituição secular. E ao longo do tempo, na humanidade, ele teve diversas funções. E a gente não pode excluir também as camadas de análise. O casamento para o homem pode representar uma coisa e o casamento para a mulher pode representar outras coisas. Eu até brinquei com meu irmão antes de vir para cá. Lucas, como ele se chama, o casamento é o quê para ti? Aí ele pensou, acho que é um regime semiaberto. E é disso que se trata, meninas, porque o casamento é uma negociação. Existe um pacto, um acordo de compartilhar a vida a dois. Por conta disso, você não vai tomar uma decisão em plano individual quando aquilo toca no parceiro escolhido. Então vai entrar em jogo tudo referente à sua vida. O que você faz com o tempo, com o seu dinheiro, com tudo o que envolve o seu dia a dia. Férias, relacionamentos, você vai renegociar tudo isso com quem você escolher compartilhar a sua vida. E qual é a maior diferença, como você bem mencionou, que para a mulher tem um significado e para o homem outro? Qual é a principal diferença entre os dois, assim? Não podemos excluir que somos dotados de um inconsciente. E esse inconsciente é transgeracional. Nós herdamos uma bagagem emocional dos nossos pais, dos nossos avós, e nós somos postos em alguns lugares por eles. A mulher, bem, tradicionalmente, foi criada para cuidar, para servir. Lembrem da instituição. Ao longo do tempo, isso se modificou. Mas ainda hoje há um imaginário de que a mulher precisa dessa âncora chamada relacionamento amoroso. Já para o homem, não. Como ele vem de um lugar superior socialmente, culturalmente, ele está para ser servido. Isso no imaginário popular. Então, para ele, o casamento pode ser um tanto ameaçador. A intimidade como uma ameaça à sua independência. Sim. E Carolina, mas eu acho importante a gente colocar aqui em questão que hoje o casamento ele não é mais uma instituição de homens e mulheres. E tem várias formas de casamentos, assim, não existe mais esse formato. Queria que tu me falasse um pouco dessa mudança, né? Das novas famílias. Sim, existem as famílias recompostas, as divorciadas e recasadas, os casais homoafetivos, mas nós não podemos excluir que em qualquer relacionamento, amoroso, de amizade ou familiar, há uma relação de poder. E isso independe do sexo da pessoa. Claro que o gênero é importantíssimo, não é? O gênero é dotado de outras atribuições sociais. O sexo não, mas nós não podemos esquecer que há um funcionamento emocional entre duas pessoas. Quando tu falas de relação de poder,
Tu estás querendo dizer que sempre alguém vai ter mais poder, vai ser o dominante da relação em detrimento da outra pessoa? A gente pode fazer essa... De certa forma, sim. Uhum. E é saudável que num relacionamento esses lugares possam se cruzar. Que a troca de papéis possa se inverter entre os seus parceiros, independente se o casal é feito por 2 homens, 2 mulheres ou um trisal, desde que o acordo esteja muito claro e seja consensual entre as partes. Esse debate aqui hoje me fez a gente colocar ele aqui na roda, porque, assim, lendo o livro da Angela Davis, tem uma passagem que eu achei muito interessante, que lá na época da escravidão norte-americana, ela cita, né, no livro que as mulheres brancas, que eram trabalhadores e também de classe média, elas se juntaram ao movimento abolicionista, em luta, né, da abolição, junto com os negros e com as negras. Porque enquanto os negros lutavam pela liberdade, né, contra a violência que sofriam, as mulheres também faziam uma analogia, o casamento, à escravidão, à prisão, porque elas sofriam ali naquele contexto. Ou seja, eu achei muito interessante, tanto que esse movimento, né, contribuiu para o movimento feminista ali depois das coisas separaram e tudo mais. Mas ela identifica isso, que as mulheres brancas acabaram entrando nessa luta porque se sentiu ali naquele mundo delas também escravizadas. Claro que não se compara com a situação da escravidão dos negros e das negras, mas ali também elas têm essa analogia, né? Metaforicamente, o casamento como uma escravidão, pois essa era a função da mulher naquela época, de servir. Era um caminho sine qua non. Era inevitável para aquela mulher daquela época acabar em um casamento. Olha só o termo que a gente utiliza, acabar, porque era o caminho natural daquele tempo para ela. Então, sim, é muito fácil juntar as minorias sociais dessa maneira, como uma forma de emancipação. E que, às vezes, essas mulheres não queriam determinados casamentos, né? Eram, já falando, não sei, em outra época, mas por muito tempo, mulheres eram obrigadas a casar com um determinado homem por obrigação, sem querer. E aí, isso aí é histórico, né? Essa coisa do casamento. E até hoje, no momento assim de onde a gente conseguiu já muita liberdade, tem muitas pessoas que ainda vivem isso, né? Sim, naquela época o casamento era um negócio. Era um arranjo social em benefício das famílias, principalmente da família do homem, porque esta família recebia um dote do pai da noiva. Hoje, os casais, eles têm essa possibilidade de, né, a maioria, pelo menos, de escolher com quem querem ficar. A gente, aí excluindo, né, todos os dados que a gente tem de casamento infantil, de todas as coisas que a gente sabe que ocorre aqui no Brasil, aqui no Pará, principalmente. Mas, em relação a esses novos formatos, né, de casais, hoje a gente vê muitos relacionamentos abertos, não monogâmicos. Nesse tipo de relação também incide essa questão do poder, como você fala, e também a gente pode falar dessa questão da prisão? Incide. Incide, Ana, porque isso é inevitável nos relacionamentos. Em algum momento, alguém falará menos e o outro falará mais. Não estou dizendo que isso é certo. Sim. E nem moral. Mas acontece, né? Mas é natural que essa troca aconteça. E é saudável que aconteça a inversão dos papéis, em que ora um toma a frente, para que o outro também possa, lá depois, trocar com ele. Isso é o formato saudável, né? É o formato saudável, flexível, sem rigidez. Sim, que é o que a gente deve buscar sempre, né? Com certeza. E principalmente num espaço em que nós possamos falar sobre isso. Eu com meu parceiro, dizer o que me incomodou, o que eu espero, onde ele me frustrou, que atitude dele me decepcionou. Eu estou com a voz. Sim. Eu tenho o poder de fala, não é? Estou exercendo o meu direito. E depois, ele falará também. É essa troca que eu estou falando para vocês. Você, como terapeuta de casal, né, assim, queria saber quais os maiores problemas, as maiores reclamações hoje dos pacientes que você atende em consultório. É essa questão do diálogo?
Bem, a comunicação é a pontinha do iceberg, meninas. A comunicação é uma pseudo-queixa. O que está por baixo é que nós vamos esmiuçar na terapia. O finalzinho é a comunicação que dá a linha para o problema. A comunicação é o pontapé inicial. Mas as queixas principais que chegam no meu consultório são de relacionamentos de longa duração, onde muitas coisas foram suportadas caladas e um ressentimento que perdura ao longo de décadas. Eu já atendi casais que estavam juntos há 40 anos e que agora eles estavam questionando alguma coisa, problematizando as falhas, as faltas. E aquilo foi maravilhoso, porque no divã, aquele casal teve a chance de falar, finalmente de verbalizar o que estava errado. Ao mesmo tempo, eu também atendo casais que estão há pouquíssimo tempo juntos, mas que estão exercendo responsabilidades muito grandes. Casais que estão com filhos pequenos. Então, a parentalidade é uma experiência estressante. Não há como negar isso. Para o homem, para a mulher, seja um casal de mulheres, casal de homens, porque cada um vai assumir uma função diferente diante daquela criança. Agora me diz uma coisa, que depois que esse casal chega lá, é mais comum, depois da terapia de casal, eles se separarem ou não? Não existe, porque ali naquele elaborando as coisas... Esse é um estigma da terapia de casal, Bruna! Eu como advogada do diabo, não é? Olha, não é. O que acontece na terapia de casal é que muitos assuntos encobertos e silenciados vêm à tona e se tornam conscientes. Então, as pessoas passam a perceber a dinâmica da própria relação e, assim, tomam alguma atitude. Às vezes, meninas, o divórcio é o melhor caminho. Sim, não para tenho que aquelas dúvida. pessoas estejam bem. A função da terapia de casal não é restaurar a relação. Nós não salvamos ninguém. A função é trazer saúde mental para aqueles dois, estando juntos ou separados. Eu pensei agora, lembrei aqui, quando eu era adolescente, eu gostava muito de prestar atenção nas pessoas. Eu sempre gostei muito de observar comportamento, né? E eu gostava muito de prestar atenção nas pessoas e tudo mais, principalmente em casais, né? Eu sempre reparava, via casais e famílias inteiras. E eu sempre ficava, meu Deus, eu acho que eu nunca vou casar. Porque eu conseguia perceber muitos casais que sequer conversavam, assim. Tipo, estavam em mesa de restaurante, estavam ali no celular e o filho e todo mundo com atenção, né? Pra criança, obviamente, quando não tenho filhos, né? Também não sou casada. Mas eu... sei que quando você tem um filho, lógico que a sua atenção vai voltar para a criança, né? E eu vi aqueles casais ali que não interagiam, sabe? Não conversavam, o homem fechado no mundo dele, a mulher olhando a criança. Eu ficava, meu Deus do céu, será que casamento é tudo assim? E aí eu ficava com aquela angústia, sabe? Hoje, óbvio que eu reparo muito menos do que eu reparava quando eu era adolescente. Que bom, Ana! Porque assim você pode criar o seu estilo de relacionamento. Porque a gente enxerga realmente esses estereótipos aí, porque as pessoas estão muito mal cuidadas, não é, meninas? As pessoas não se olham no espelho, não se escutam, não ouvem o que falam. Então acontece esse distanciamento coabitado, debaixo do mesmo teto. Eu até conversei com a minha terapeuta sobre isso, né? Sobre essa situação. Mas assim, é como ela disse, exatamente, cada história é uma história, né? No final das contas. E eu também não tinha como saber o que tinha acontecido antes, se eles estavam cansados, se eles tinham brigado. Então, não dá pra eu pintar um padrão de que todo relacionamento é daquele jeito por conta de uma observação de 3 minutos, 5 minutos. Isso, né? Importantíssima essa sua observação, porque... nós vivemos num mundo de imagens, não é? As redes sociais, elas alimentam o imaginário por conta de uma foto, um vídeo, e a gente toma aquela parte como um todo. E não sabemos o que está acontecendo, o que houve 2 minutos antes do post, o que aconteceu na véspera daquele jantar que você percebeu o casal, cada um no seu celular. Não sabemos, só aqueles 2 podem nos falar. Às vezes eu recebo alguém individualmente no consultório e ela me pergunta, Carol, o que será que ele está pensando? Não sabemos. Só ele pode dizer.
Às vezes isso não é claro nem para ele. E mulher tem muito isso de querer ler o comportamento do homem, né? Nossa! De querer ver pela entrelinha o que o homem quer, o que ele tá pensando. É a maior cilada. Em terapia a gente aprende a falar. Sim. E também a silenciar. Sim. Criatura, vamos parar um pouquinho para ouvirmos o outro lado? Porque senão você fica pressupondo, imaginando o outro lado e o pior, lidando com a sua própria fantasia em vez da pessoa real, né? Sim. E os homens, eles são mais literais, né, do que nós mulheres. Eu acho que, pelo menos, não sei se você confirma isso como terapeuta de casal, mas eu acho que nós mulheres, a gente gosta muito de esmiuçar comportamentos, essa questão das entrelinhas, de achar, não, ele fez isso porque ele quer dizer isso. Não, Não, né? isso. Um online, às vezes, é apenas um online. Esquecer o celular com a tela aberta. Sim. Uma curtida nos stories, às vezes é só uma curtida nos stories, Foi o dedo né? que deslizou. Mas aí, calma lá, meninas. Vamos ter que avaliar o contexto. O quanto isso se repete. O Sim. quanto é intermitente. Para a gente poder ter alguma conclusão. Agora, Carolina, dentro do consultório, o que tu percebe mais, assim? De onde é maior essa demanda de que casamento é prisão entre as partes? Quem mais fala isso? Se sente assim, eu já não aguento mais, eu tô me sentindo, eu queria minha liberdade. Existe uma demanda maior, se é de casais mais antigos, casais jovens? Assim, existe um perfil? Homens, né? Ou mulheres. Homens, mulheres, As mulheres falam mais isso. se sentem mais presas. Sim, sabe por quê? Nem sempre uma escolha é consciente. As pessoas se casam por diversos motivos e isso não está muito claro na cabeça delas. Então, algumas pessoas entram num relacionamento buscando algo que falta em outro âmbito da sua vida, mas já se veem tão envolvidas, eu falo isso em relação às mulheres, em sua maioria, que elas chegam sem nem conseguir verbalizar o que desejam naquela relação. Porque está tudo tão misturado com as vivências anteriores, com a pessoa que está ao lado dela, que perde a objetividade. E essa coisa do casamento, tu acha que isso ainda enche os olhos dessas gerações mais jovens, assim? Tu acha que isso ainda é algo que, por muito tempo, tanto que as mulheres carregam esse estereótipo. Sonho de casar é sonho de mulher. Tu acha que isso ainda existe ainda hoje? Porque aqui tu acabas de me falar que as mulheres acabam reclamando mais, né? Dos casamentos. Sim. E aí, como é essa visão, assim? Hoje a gente vive a ditadura da liberdade, não é, meninas? Em que nós precisamos ser autossuficientes, independentes, nós precisamos ser boas profissionais, boas mães e boas de cama. Sim. E isso é uma demanda impossível de atender na sua totalidade. Às vezes é mais fácil ficar sozinha, mas é uma liberdade que vale de quê? Nós somos seres sociais, nós nos vinculamos. Então, muitas vezes, um discurso de não quero casamento encobre justamente um desejo. Eu quero intimidade. E eu não estou falando da prisão, eu estou falando do compartilhamento do nosso íntimo, do que há de mais precioso. Eu ouço muitas mulheres no meu consultório que se queixam de, poxa, eu queria uma sarna para eu me coçar. Mas Às aí vezes tem que que é fazer um aquela problema, capa, né? né? De que não, que eu sou empoderada. De que eu sou... estou bem, de que eu estou confortável. Mas de onde vem isso? Essa pressão, essa ditadura da liberdade que você falou? Achei muito interessante. Porque a esse gente termo. caminha pelos extremos, Sim. né, meninas? Vocês começaram falando da escravidão, das mulheres brancas que se aliaram. Show de bola pela sua emancipação. Aquilo foi necessário para hoje estarmos aqui. Sim. Mas nós temos de ter cuidado com um discurso extremista que vai para o outro polo, do isolamento. Mas existe um outro polo aí que é muito comum também você se sentir só em um casamento. Sim, também. Nós podemos nos sentir solitárias, acompanhadas. Como eu falei para vocês, a coabitação debaixo do mesmo teto. Não é? Um afastamento, uma insatisfação, uma solidão vivida a dois. E hoje o que que tá, se a gente fosse pesar, assim, o que que tá ganhando mais, né? São esses casamentos solitários ou essa questão dessa liberdade forçada, assim, essa ditadura da liberdade? O que que você tem visto mais, assim?
Nossa, meninas, olha, eu sou terapeuta de casais, eu sou muito... Já tem um nicho aí, né? Esqueci até a palavra, que eu sou suspeita para Sim. falar, não é? Porque se você atende mais casais, né? Mas tu achas assim que essas gerações têm esse sonho, essas novas gerações têm esse sonho ainda de casar? Ainda é aquela coisa assim, ai, do imaginário. Eu acho que isso se perdeu, né? Sim, se perdeu. Uhum. Não é mais um sonho, um objetivo final. Mas eu percebo que quanto mais a gente tenta fugir de algo, mais aquilo lhe consome, resiste, lhe acompanha. Porque é natural, né, você se relacionar. Como você bem pontuou, nós somos Isso. seres sociáveis. Porém, meninas, o relacionamento afetivo, o casamento, se constrói ao longo de um tempo. Ele precisa de base, é como um jardim. Você planta, semeia, a raiz cresce para baixo, a gente não vê. E todo mundo já quer o castelo pronto. Não é verdade? As pessoas querem a intimidade rápida, fugaz. E da mesma forma que a gente corre para ter isso, aquilo se desmorona facilmente. Será que é por conta dessa questão desse tempo? Parece que a nossa vida está tão acelerada, né, nos últimos tempos, assim, que... Será que as pessoas estão levando isso para os relacionamentos? Tipo, eu não tenho tempo a perder, se não funcionou com esse aqui, deixa eu tentar outro relacionamento. Ana, perfeitamente. Tudo acontece na velocidade de um clique. Um follow e um unfollow. Agora é bloco. Mas é assim mesmo. Só que o tempo cronológico não é o mesmo do tempo emocional, não é, meninas? Uma coisa que a gente se desfaz em um instante pode perdurar na nossa memória. E a gente sofre dessas reminiscências. E aquilo vai ficando, né? Vai ficando. E vai se misturando com outras relações também. Com certeza. Vai se misturando e a gente acaba reagindo com uma pessoa, mas essa pessoa está ocupando o lugar da outra. E a gente não cuidou do relacionamento anterior, então aquilo se atualiza hoje. É uma grande confusão. Então, já que assim, bora falar para os casais, então, de que forma? Dá uma dica aí. Uma dica aí para eles ficarem bem. Uma dica para quê? Para ficarem bem, para ter essa construção, né, que está faltando hoje, que é muito comum enxergar, né, essa coisa do agora, vamos, como a Ana falou, não tenho tempo a perder. Como é o... Você tem algum conselho, né, para quem quer se Isso. relacionar de maneira saudável? Um conselho para a saúde mental a dois. Não tenham pressa. O seu tempo é o agora. Independente da sua idade, da sua cidade, do seu status civil. Muita calma nessa alma. Vocês, casais, precisam conversar sobre tempo, sobre dinheiro, sobre religião, sobre posicionamento político, sobre família. Gente, o casal precisa ser casal na família ampliada, com os sogros, com os primos, precisam circular nos diversos ambientes. Precisam pactuar. Como será a nossa relação? A gente vai ficar com outras pessoas? O que é que tá ok ou não? A gente vai conversar com os ex? Quem a gente vai ter nas nossas redes sociais? Isso não pode ser tabu. Isso tem que ser posto na mesa para que vocês, casais, não sejam surpreendidos quando a coisa acontecer. Sim. Mas você nunca falou? Mas eu pensei que você tinha entendido. Mas como tu nunca me disseste? Então, esses mal-entendidos, que já são naturais na nossa linguagem, eles se tornam muito maiores quando a gente cala. E a gente cala por medo de assustar o outro. Só que quando a gente silencia, isso cresce. O mal-estar perdura. Então, não tenham medo de encarar a pessoa que vocês escolheram. É outro ser humaninho que também gostaria de saber mais sobre vocês. Colocar essas questões não é aprisionar. Eu confesso que por muito tempo eu já fui muito essa pessoa de que reclamava, era muito ciumenta. Hoje eu olho para trás e me arrependo de muita coisa, de muitas atitudes que eu já tive. E assim, isso não é querer ditar, eu já fiz isso de, não gosto disso, eu acho que isso não pode. Só que isso é aprisionar, né? Sim, quando você impõe, você está aprisionando, você está anulando o outro. Isso tem que ser conversado. Se fosse uma conversa ok, você falando abertamente isso lá atrás, o outro parceiro poderia perguntar, mas por que tem que deixar de seguir? Por que eu não posso falar? Se fosse um ambiente seguro, você estaria
Exatamente. Tranquila para dizer, olha, porque lá atrás Sim. foram muito sacanas comigo. Então hoje é difícil confiar novamente. Ele entenderia o teu ponto de vista. Entendeu? Isso tem que ser trocado com o outro. Sobre filhos também, essa conversa precisa acontecer. Pode ser que um não queira, pode ser que o outro queira um time de futebol. Ou pode ser que o que não queira engravidar, a que não queira engravidar, queira adotar. E isso para o parceiro ou para a parceira soe estranho. É FIV? É inseminação? De que maneira? Não teremos. Isso tem que ser dialogado para que as expectativas estejam minimamente alinhadas. Mas essa questão que a Bruna disse, né, que você falou que muitas pessoas não conversam por ter medo de assustar o outro e tudo mais. E aí eu lembrei de várias amigas que às vezes começam a se relacionar com alguém e ficam, eu queria isso, mas eu tô com medo de falar porque talvez ele pense isso de mim, talvez ele fique achando que eu quero uma coisa muito mais séria, eu quero já casar com ele, eu quero namorar, então... Talvez essa falta de comunicação, ela venha muito do início, né? Do relacionamento, quando as pessoas estão se conhecendo ainda, e isso acaba evoluindo pra pior, né? Pra pior. No início é gostosinho, porque é um romance, um joguinho, deixa um mistério. Mas depois aquilo não satisfaz e irrita. E o pior, a gente espera que o outro saiba o que a gente queria, mas a gente nunca falou. Sim. Quem mais faz isso? Homem ou mulher? Olha, eu tenho a minha opinião, mas eu sou leiga. Então... muitas vezes os homens se fazem de desentendidos porque não querem um confronto aberto, não querem esse tipo de conversa. Então eles estão entendendo. É uma decisão evitar, entendeu? É como se fosse uma esquiva desse assunto. E isso alimenta a posição da mulher de não posso falar, senão eu vou espantar. E aí pronto, tá feita a confusão. Mas de onde vem esse medo da mulher de, não vou falar porque senão ele vai embora? Tem que ir, né? Eu, pelo menos, eu sou muito prática. Sim. Né? Porque se no início a gente já não consegue conversar, que o cara tem medo, que o cara não sei o quê. Aí já já estabelece uma relação já de submissão, né? Ali a mulher já se coloca abaixo. A partir do momento que ela não coloca o ponto de vista dela, não se sente à vontade, já vai uma irregularidade aí, né? Uma desigualdade no relacionamento. Isso aí é super importante. Eu só fico me julgando da forma como eu agi, assim, que eu acho que esse aprisionamento não é legal. Eu vejo também algumas relações de amigas, de pessoas que ficam questionando muito o que o outro vai fazer. Eu fazia muito e hoje eu acho isso é a coisa mais horrível. Eu acho muito... Eu não gostaria de viver isso. Eu sou aquela ciumenta que odeia que tenha ciúme de mim. Aí é muito estranho, né? Mas hoje já é estranho, para você é inadmissível, porque você consegue olhar para sua história. Quando a gente olha para o nosso passado, faz novas conexões sobre ele, com aqui e agora, a gente pode fazer diferente depois. Tu já acha que eu tô preparada para fazer diferente? Uma análise aqui rápida. Olha, Bruna, eu acho que tu estás muito à frente. Muito à frente não é uma crítica. Você já está bem à frente. Isso é bom, porque tu já estás te situando, te tocando de muitas coisas. E isso é positivo. Aproveitando aqui, né, uma terapia. Ao vivo. Só que isso não nos isenta de possíveis recaídas. Não prometo isso, que eu não vá ter ciúme. Por mais que a gente queira essa linearidade, Ana, nós não somos tão práticos assim. Principalmente quando nos envolvemos emocionalmente. É muito fácil falar, né, quando não tá envolvido. Claro, quando estamos de fora, é tranquilo. Por isso que a gente não atende parente, amigo. Porque vai o que dá na cabeça. Tem que ser minimamente imparcial. Sim, terapeuta não atende, né? Não podemos. Senão a gente vai xingar com o paciente, não é? Dá vontade, às vezes? Claro que dá, eu sou um ser humano também, né? Mas eu vou tratar disso lá na minha análise pessoal. E assim, Carolina, os casamentos
de hoje, tu acha o que que mudou? O que que mudou nos casamentos de hoje? É uma mudança? Tá melhorando essa relação aí dos casais, independente de gênero? Eu acho que tudo mudou, porque as coisas são mais faladas hoje. O desejo da mulher é dito, é legitimado. Então, isso coloca um estresse natural no relacionamento, porque antes a mulher era silenciada. E o estresse, não falo num sentido negativo, eu falo de um chacoalhão da mulher dizer: eu estou aqui, eu quero ter prazer. Eu mereço dormir, descansar, enquanto você cuida dos nossos filhos. Isso falado para outra mulher, para um homem, entendeu? Ou seja, esse diálogo é mais frequente hoje em dia, né? Nem sempre. Eu estou falando que o desejo da mulher hoje é legitimado. Entendi. Mas nem sempre se fala sobre isso nos casais. Em que momento os casamentos começam a se perder? Existe um momento ou vários momentos? É um processo, né, Bruna? É um processo. Não há um episódio específico naquela temporada. Isso acontece dia após dia. Numa desistência de falar com o outro, num afastamento. São pequenas coisas que vão somando e viram. Sim, numa perda de interesse, de saber, puxa, como foi aquele dia lá estressante no teu trabalho? Né? De não querer ouvir. Como foi sair sozinha com as suas amigas? Esse abandono gradual da relação. E por que, em muitos casos que casamentos vivem nessa condição de prisão, por que as pessoas ainda têm medo de sair dessas relações? Mesmo se sentindo aprisionadas. Bem, todos nós nutrimos uma falta. Nós não somos seres completos. É por isso que a gente se movimenta, a gente vai em busca do que falta. A gente nunca vai ser completo. Não, a gente tem que assumir Sozinho. isso. E quando a gente alcança aquele objetivo, a gente já está pensando no próximo. No próximo emprego, no próximo concurso, no próximo relacionamento até. É aquela ambição natural do ser humano, né? Isso. De ter mais depois que alcança alguma coisa desejada. Sim. Mas, meninas, qual foi a pergunta mesmo? Que quando o casamento se perde, não foi? Não, esse Não. foi o abandono gradual. Eu já esqueci também. Por que depois de perceberem que há um abandono do É, casamento, a de dificuldade sair, de né, sair? da relação. Sim. Bem, é a falta de perspectiva, não é? De ter depositado uma idealização naquele relacionamento. É um projeto que morre. E é difícil viver esse luto. Assumir o fracasso, né? Assumir o fracasso de uma relação. Só que o fracasso não é da pessoa. Exatamente. Foi da ideia que a pessoa fez sobre aquilo. Mas sempre vai ser um fracasso quando os relacionamentos acabam? Não, às Mas é o vezes... sentimento, de repente, né? Eu fracassei aqui. Porque as pessoas casam com aquela idealização de que será para sempre. Sim. Aí quando se acaba, ou não sente coragem, às vezes, né? De sair dessa prisão, desse sentimento aí que não tá Dessa legal. infelicidade, insatisfação, por medo de não conseguir viver isso novamente, por medo de não caminhar sobre as próprias pernas, por medo de achar que não merece ser feliz e que a felicidade é somente com o pai do meu filho, somente com a mulher que eu escolhi para casar, somente com aqueles dois que eu escolhi para o nosso trisal, porque eles foram a minha primeira experiência a 3. A gente tem um apego muito forte com as coisas que tem. Sim. E a gente não deixa ir. Às vezes, o fim de uma relação é a melhor saída para os dois. Mas até a pessoa enxergar isso é um processo, né? Nossa, é um processo. E às vezes nem enxerga. Às vezes sai da terapia. Às vezes bloqueia a amiga que está tentando te falar alguma coisa. Corta a relação com a mãe que está tentando alertar, porque está vendo de fora. Não tem isso? Sim. De fugir para não encarar uma verdade. Acaba se distanciando, né? Mas como você falou, quando a pessoa tá de fora, ela consegue enxergar isso muito melhor do que Isso. quem tá dentro. Sim, por isso Né? que é difícil romper um relacionamento abusivo. Porque Sim, a pessoa... mais difícil ainda, né? Muito difícil, porque é uma teia em volta da mulher.
E qualquer pessoa que tente se aproximar para alertar a mulher é vista como uma ameaça. Exato. Ameaça do ninho. Só que aquele ninho está envenenado. É peçonhento. Como é que essa pessoa consegue enxergar isso? É muita terapia, né? Muita Muito. autoanálise, assim. Mas muitas mulheres não têm condições para essa terapia, né? Isso que é mais complicado. Mas também a autoanálise é importante, né? Você conseguir tentar se distanciar à medida do possível. Sim. Atualmente nós temos alguns serviços gratuitos, Legal. não é? Na rede de saúde, principalmente na rede de atenção primária, a básica, nas unidades básicas de saúde. Existem projetos sociais de grupo para as mulheres. O grupo tem uma força e uma potência incrível para essas mulheres em condição de vítima, porque elas ouvem a experiência de uma outra mulher e elas passam a não mais se culpar, porque a mulher se culpa pelo fracasso da relação ou pelo relacionamento abusivo. Mas quando ela ouve uma outra experiência, ei, eu não sou a única, e aquela mulher consegue falar daquilo. Eu vou me aproximar dela para eu também me fortalecer. E quando ela fala sobre a experiência dela, muda a visão sobre a vivência. E quando ela enxerga, né, essa experiência de fora, ela Isso. consegue se situar melhor. Olha, é aqui também que eu piso, isso aí não é legal. Mas por que quando ela fala, ela muda esse olhar? Quando ela fala sobre essa experiência dela, ela consegue enxergar de modo melhor? É autoescuta? Autoescuta, autoanálise, esse olhar no espelho. Quando ela fala de si, a palavra já muda o teor emocional da vivência. Ela já se escuta literalmente e começa a problematizar. Claro que isso tem que ser no espaço seguro, longe daquela vivência violenta que ela tem, porque assim ela vai se sentir à vontade para expressar. E quando ela expressa, aquilo não é solto, aquilo fica. É como eu brinco em terapia. A terapia perdura ao longo da semana seguinte, porque faz eco. Né? E tem insight que a gente só tem depois, né? Lá assim. na frente. Por isso que também é bom parar a terapia por um tempo, que é para ver esses reflexos e caminhar sozinha, né? Também é importante ter autonomia, poder Parar de a terapia decisão. é importante? Não. Parar terapia não. Mas poder exemplo, se afastar um pouquinho. Não, por exemplo, eu penso assim, tudo que me torna dependente já não é legal. Eu não gosto de me tornar dependente de nada. Não tenho vício em nada. Pelo menos que eu saiba, não. E aí, até na terapia, por exemplo, eu fiz durante 6 meses direto, e depois eu senti aquilo, ai meu Deus, só que estava muito caro e tal, parei. E eu achei que foi muito importante eu parar. Porque imagina se eu me sinto dependente daquilo. Eu não gosto de me sentir dependente de nada. Em ter que, não, parece que eu só vou seguir se eu tiver a terapia. Eu sei que ela é muito importante, mas esse afastamento também me dá forças, me encoraja. Tu Mas não concorda? tem paciente que tem essa dependência de terapia? Eu faço terapia há 10 anos, não penso em parar. Eu acho que eu sou uma outra pessoa depois que eu comecei a me ouvir muito mais, né? Entender os meus sentimentos. Ainda é difícil, mas eu acho que o mais importante que a terapia me trouxe foi isso. Mas tem essa questão da pessoa depender de terapia? Como a Bruna falou? Eu tô criando aqui uma... Vai já ser cancelada, entendeu? Não, fiquem tranquilas. As pessoas são diferentes, mas Sim. pode existir, sim, a dependência Daquela pessoa que só toma uma decisão depois de ir na terapia. de consultar, não é? De pedir opinião. Só que, gente, essa pessoa que age assim com a terapeuta, age assim também no mundo aqui fora. Sim. O funcionamento dela é global, no trabalho, no amor, no tratamento. Sim. Então, é importante que, se você já sente que tem medo de depender, você fale isso para a terapeuta, porque isso já vai virar conteúdo de trabalho terapêutico. Sim. E a gente vai poder aprofundar isso, para que você não venha nem depender da sua terapia. E entender de onde vem, né, também. Isso mesmo. Bom, É isso, Carolina. Adoramos o papo. passou rápido, não foi? Passou Oi! rápido. Quantos minutos de conversa, gente? Olha, a gente já tá ali quase 40 minutos de Sério? papo. Sério? Olha! Tá vendo só?
Então, fica à vontade, se tu quiser falar para quem tá ouvindo o chá, assistindo o chá, sobre as tuas redes sociais, né, o teu trabalho, onde acompanhar. Não, primeiramente, eu quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês na Universidade da UNAMA, com os meninos nos ajudando. É muito importante que eles ouçam essa conversa também. E que trabalho importante vocês fazem de fazer uma roda de mulheres, de colocar assuntos polêmicos, tabus. Nós precisamos desmistificar isso. É falando abertamente sobre essas coisas que a gente pode vivê-las melhor. Quando a gente não fala, a gente não tem plenitude, mesmo sendo seres faltosos. Obrigada, Carolina. A gente adorou a tua presença, esse bate-papo foi muito leve. E a gente quer agradecer a todo mundo e que acompanhe a gente nas redes sociais do Chá de Canela, na plataforma joliberal.com e também nas redes sociais da UNAMA, porque esse videocast tem apoio do curso de comunicação da UNAMA e do Grupo Liberal. É isso aí, acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, @Chá de Canela Podcast, também no YouTube, Chá de Canela Podcast e no TikTok também. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau.